Se você olhar o Japão de fora, verá coisas incríveis, robôs super avançados, praticamente nenhum crime, uma cultura fascinante, a terceira maior economia do mundo, uma população saudável e empresas famosas. Parece o verdadeiro paraíso na Terra. No entanto, se olharmos de perto, embora tudo isso seja verdade, há um aspecto sombrio da vida no Japão que permanece desconhecido para a maioria do mundo. Existe uma parcela significativa de pessoas que não conseguiram se integrar à sociedade e acabaram completamente isoladas, sem emprego, sem parceiro para o casamento e sem desfrutar de uma vida convencional e feliz. Atualmente, esse grupo representa cerca de 15% da população japonesa e faz parte de uma narrativa trágica que evidencia o declínio preocupante do Japão e lança um sinal de alerta para o seu futuro. Este é o lado obscuro do Japão, conhecido como a geração perdida. Durante grande parte de sua história, o Japão esteve isolado do resto do mundo, com políticas de fechamento que duraram séculos. No século XIX, o país passou por uma transformação dramática, abrindo-se ao comércio internacional e adotando mudanças radicais em sua estrutura social e política. Para entendermos todos os históricos do Japão, vamos retroceder até os anos 80, um período em que o Japão era considerado a próxima superpotência econômica, com potencial para superar os Estados Unidos. Muitos acreditavam que o Japão conquistaria a liderança na economia global e se tornaria a nação mais influente do mundo, algo semelhante ao papel atual da China. Nos Estados Unidos, os americanos estavam apreensivos com essa possibilidade e temiam a dominância japonesa. Até mesmo em filmes como Duro de Matar, Sol Nascente e Blade Runner, as empresas japonesas eram retratadas como as principais protagonistas globais. Isso se deveu ao fenômeno conhecido como milagre japonês, um período em que o país experimentou um crescimento econômico significativo ao longo de 3 décadas consecutivas. Os japoneses tinham uma abordagem única para lidar com os desafios econômicos, um sistema considerado, naquela época, muito mais eficiente do que o modelo adotado pelos países ocidentais. Essencialmente, as grandes empresas japonesas estão agrupadas em conglomerados gigantes e cooperam entre si para fortalecer as suas posições. O governo japonês é um aliado destas empresas, proporcionando-lhes um apoio financeiro significativo, garantindo-lhes um capital significativo para expandir e internacionalizar os seus negócios. Entretanto, as empresas estrangeiras enfrentam obstáculos significativos ao entrar no mercado japonês. É um sistema desigual, mas eficaz para o Japão. As ações das empresas aumentam de valor, os produtos japoneses são populares em todo o mundo e os japoneses acreditam que uma educação sólida e uma formação universitária os ajudarão a conseguir empregos estáveis nos campos desta grande empresa. Mas de repente tudo mudou. Em 1991, o Japão registrava um crescimento fenomenal e tinha se estabelecido como a segunda maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos. O valor de ativos como imóveis e ações também aumentou. No final da década de 1980, o crescimento tornou-se tão notável que muitos acreditavam que continuaria indefinidamente. As pessoas começaram a investir mais dinheiro na esperança de obter ainda mais lucros. Entretanto, o Banco Central do Japão concede empréstimos indiscriminadamente, sem se preocupar com o destino do dinheiro. De repente, a bolha econômica rebentou. Em 1990, as ações das principais empresas japonesas caíram 43% e os valores dos ativos entraram em colapso. Isto leva a uma diminuição do poder de compra das pessoas e a uma diminuição significativa do interesse de investimento nas empresas japonesas. Foi o fim da era de ouro da economia japonesa. Depois disso, a situação piorou significativamente.
Nos anos seguintes, tornou-se claro que o sistema japonês enfrentava sérios problemas. A corrupção é generalizada nas empresas e no governo, incluindo a partilha de informações privilegiadas, a manipulação de ações, a fraude e o suborno. Os empréstimos excessivos por parte dos bancos centrais levaram à criação de inúmeras empresas inviáveis que deveriam ter falido há anos, mas que continuam a existir graças a um fornecimento constante de dinheiro barato por parte do governo. Em 10 anos, o Japão deixou de ser um tigre econômico e passou a ser o homem doente da Ásia. Normalmente, quando a economia de um país enfrenta dificuldades, algumas pessoas sofrem, mas com o tempo as coisas tendem a melhorar. Entretanto, no Japão, a situação tomou um rumo diferente. A recessão econômica não afetou apenas um segmento limitado da população, mas abalou toda uma geração. E muitos entre eles nunca conseguiram se recuperar. A indagação que surge é: por que isso aconteceu? Para compreender essa questão, é essencial entender o funcionamento do sistema de emprego e carreira no Japão, que era notavelmente distinto de qualquer outro mercado de trabalho global. No Japão, a vida corporativa começa com um processo complexo chamado emprego. A empresa contrata recém-formados em larga escala apenas uma vez por ano. Os recém-formados passam por uma série de entrevistas e exames e acabam conseguindo empregos que durarão décadas até se aposentarem. Esta prática, que era praticamente universal na década de 1990, ainda hoje é generalizada no Japão, proporcionando estabilidade e ao mesmo tempo criando um mercado de trabalho muito restrito. As oportunidades de um bom emprego só são encontradas logo após a formatura e, uma vez contratados, os profissionais acabam trabalhando na mesma empresa pelo resto da carreira. Mas se não seguirem esse caminho, serão deixados de lado e as portas da maioria das empresas ficarão fechadas para sempre. O grande ponto de viragem ocorreu quando a bolha econômica arrebentou e o crescimento econômico estagnou. Durante o boom econômico do Japão, encontrar um emprego numa empresa não era muito difícil. No entanto, depois de 1990, a maioria das empresas praticamente parou de contratar durante cerca de uma década para manter a estabilidade do emprego dos trabalhadores durante a crise econômica. Eles retomaram gradualmente as contratações no início do novo século, mas desde então encontrar trabalho tornou-se uma tarefa muito mais difícil. Mas para toda uma geração que se formou nos anos 90, já era tarde demais. Essas pessoas, cujo único defeito era nascer na hora errada, ficaram à margem do sistema. É por isso que uma geração inteira, composta por milhões de indivíduos, é deixada para trás. Eles passam o resto de suas vidas em empregos temporários de meio período e com baixos salários. Dado que a economia do Japão nunca recuperou totalmente e que mais jovens que se formaram nas décadas de 2000 e 2010 se juntaram a esse número, os últimos 30 anos foram apelidados coletivamente de década perdida. Os desafios enfrentados pela geração perdida têm um impacto que vai além de suas próprias vidas, ecoando por todo o Japão. Um número significativo de indivíduos entre 30 e 40 anos está excluído do mercado de trabalho, resultando em sua dependência financeira dos pais e na impossibilidade de formar famílias. Esse cenário está contribuindo para a constante redução da população japonesa. Aproximadamente 15% da população pertence à geração perdida, e seu papel é fundamental na economia, impulsionando setores como imóveis, automóveis e alimentação com seus gastos. No entanto, a atual situação econômica impede que desempenhem esse papel, afetando negativamente o país. Além disso, o Japão também enfrenta outro desafio denominado superenvelhecimento, caracterizado pelo aumento constante da população idosa. Isso é facto, que atualmente representa quase 30% da sociedade japonesa,
crescendo mais rapidamente do que qualquer outro país em qualquer outro lugar do mundo. Isto se deve em parte à falta de filhos da geração perdida. Com o tempo, a proporção de idosos e de pessoas em idade ativa no mercado de trabalho será quase igual. Além disso, a geração perdida contribuiu para outro problema social crescente chamado hikikomori. São homens japoneses que optaram por viver completamente isolados da sociedade, passando a vida em completo isolamento, sem convívio social e dependentes financeiramente dos pais. Inicialmente, este fenômeno incluía membros da geração perdida original, agora na faixa dos 30 e 40 anos, que não conseguiram satisfazer as expectativas da sociedade japonesa em relação ao emprego e à formação familiar e aqueles que optaram por desistir completamente. Atualmente, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas na sociedade japonesa pratiquem esse comportamento. Este fenômeno social está rapidamente a tornar-se num problema grave que afeta toda a sociedade. O governo japonês reconhece o problema e comprometeu-se a ajudar a geração perdida e isolada. Caso ainda não faça parte de nossa comunidade, inscreva-se no canal e deixe seu like. Nos veremos no próximo vídeo.